Fala pessoal, quem fala é o Kevin e dando sequência aqui no nosso projeto aqui de Lambda com Java e Spring Boot, nossa sériezinha, eu vou estar agora passando para a parte de Step Function. O que que seria isso? Ele é um processo, você consegue fazer processamentos de qualquer coisa dentro do Step Function. No nosso exemplo aqui, a gente vai trabalhar com o quê? Com o cadastro de usuários utilizando o Step Function, ou seja, cadastrar uma quantidade de usuários automaticamente pelo processo. Então ele vai percorrer um loop que ele vai ficar preenchendo vai ficar inserindo no dado essas informações que a gente está passando para ele. Quando ele finalizar, ele só finaliza o processo e acabou. Aí a gente consegue consultar esses dados para ver se eles foram cadastrados corretamente no banco, beleza? Para isso eu já deixei os modelinhos aqui prontos. Então vamos lá, que essa parte é bem legal. É uma coisa que eu estou aprendendo ainda, mas é bem interessante. Vamos lá então. O que a gente tem que fazer primeiro é criar uma máquina de estado. O que seria uma máquina de estado? Ele é onde ele vai realizar o processo. É uma máquina virtual que ela vai rodar lá dentro todo o processo que você desenhar para ele. O Step Function ele funciona em um formato de desenho. Então ele é um fluxograma que você desenha em JSON ou mesmo em arrastando blocos e aí você consegue montar um processo completo, beleza? Aqui no caso, ó, a gente vai chamar de processa processa usuários. Pode ser, né? Interessante. A gente dá um continuar. E aqui, essa é a carinha do Step Function. Então, ele tem diversos componentes aqui dentro, que você consegue estar utilizando aqui dentro do Step Function. E ele tem essa carinha aqui. Ela tem a parte de design e tem a parte de código. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a parte de código, que eu já tenho um modelo pronto, que ele faz esse processamento. Então, eu vou pegar esse JSON aqui e vou explicar para vocês. Então, eu colo aqui. O que que esse JSON aqui, ó, ele já até monta para mim o que ele está fazendo. Ele está percorrendo um map, então ele é um array. Esse map ele é um array que eu vou estar passando para ele um array de usuários. Eu vou estar passando vários usuários para eles com um nome e idade, que é o que a gente está utilizando, e ele vai fazer esse cadastro batendo no nosso lambda que a gente criou de post usuário. Por isso que a gente criou independentemente ele, porque no Step Function ele funciona dessa forma. Ele tem que chamar diretamente o handler. Ele não consegue chamar uma requisição, um endpoint para poder estar cadastrando. Então ele precisa estar chamando o handler, que é o formato que a gente deixou agora das nossas requisições. Então o nosso post usuário ele tem aquele handler request, que você passa um objeto de usuário e ele vai lá e cadastra para você no banco, beleza? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ele vai estar chamando ele para a gente. Então aqui ele percorre por meio de map, ele vai percorrer essa lista de usuário que a gente está passando para ele, e ele vai estar passando para dentro do nosso lambda, naquela função handler request, vai estar passando o usuário. Então aqui ele recebe uma lista de usuários que a gente passa e para dentro do lambda ele passa um único usuário, beleza? E ele chama aqui, ó, o nosso lambda post usuário, que é o nosso latest de usuário, que é o nosso carinha aqui que a gente configurou, beleza? Então ele está linkado com ele, que é justamente esse cara aqui que está aparecendo. Então é bem simples. O que a gente precisa fazer então agora é só a gente salvar esse cara. Vamos salvar ele, dar um confirmar. Beleza, ele criou nossa máquina. A gente vai dar um sair aqui agora e o que vai ser interessante para a gente é esse código ARN aqui, beleza? Então vamos lá, agora a gente tem que ir lá para o nosso API Gateway e a gente vai criar um lambda não, vai criar uma requisição que ela vai ser responsável por passar os dados para o API Gateway e por startar o processo, beleza? Tem várias formas de startar o processo na API Gateway, essa é uma delas, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é criar dentro do Lambda, vamos criar um novo recurso que vai se chamar start processo, beleza? Cria esse recurso, ele tem que ser um método post, porque a gente vai estar passando via buddy os dados para ele. Ele é um tipo de serviço AWS, beleza? Ele vai perguntar a região que está localizado, que no caso é esse SA. Ele vai perguntar o tipo de recurso que você quer utilizar, é um step function. Esse subdomínio da AWS não precisa. Esse daqui está perguntando qual o tipo que a gente está utilizando, no caso é um post. Aí aqui o nome da requisição, eu tenho uma colinha aqui, vamos chamar de
start execution, beleza? E aqui tem um perfil de execução. Esse perfil de execução é importante porque aí o pessoal de infra de vocês vai precisar criar um perfil para você estar conseguindo rodar o seu step function via PayGateway, beleza? Então, eles precisam criar esse perfil, senão vocês não vão conseguir rodar o step function sendo startado pelo step function, beleza? Então, fica atento nesse ponto. Tá, beleza. Aqui aqui tá tudo preenchido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Passagem. Conteúdo de passagem. Não, não, não. E beleza. Cria. Criou esse cara, a gente vai em solicitação de integração. Abre ele aqui. E aí ele vai criar esse perfil aqui, ó. Solicitar passagem do corpo quando não há modelos definidos recomendado, beleza? Então configura para essa primeira opção. Senão você não vai conseguir estar passando o JSON para ele, beleza? Aí ele vai dar pau. Então salva aqui. E beleza, praticamente está finalizado. O que vamos fazer aqui agora é habilitar o proxy para esse cara também. Então vem aqui, coloca os perfis de header. Salva esse cara. E agora implementa esse cara aqui. Beleza. A partir desse momento a gente já está com o step function configurado. O que a gente precisa fazer aqui agora é a gente ir lá para o nosso post. Primeiro vamos pegar o nome que ficou aqui para a gente ter o nome certinho. Start processo. Vamos lá para o nosso lambda usuário. A gente está cadastrando aqui dentro desse cara. Então vamos duplicar esse daqui, ó. Duplica. Aí vem aqui. Substitui aqui, lambda, pipororó, beleza. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o JSON, que eu já tenho o modelinho aqui, que é o formato como ele recebe as informações. Então, aqui no step function, cadê aqui? Para ele poder receber esse parâmetro, esse objeto usuários, que a gente vai estar passando, tem um formato específico para estar passando ele para dentro do step function, que no caso esse é o corpo dele, input, e ele tem, no caso, ele tem um input e tem um state machine RN. No caso, é a identificação desse step function. Então, ele quer saber qual que é a step function que ele tem que startar e quais são os dados que ele tem que passar como entrada para esse step function. Então, no caso, é a nossa lista de usuários. Então, a gente tem usuários e usuários têm uma lista de nomes. Aqui, como eu já tinha feito um teste, esses nomes já estão cadastrados. Então, eu vou cadastrar novos nomes, beleza? Então, eu vou colocar... deixa eu ver, tem pera, abacate 35, okay, 35. E aqui pera já tem também, eu vou colocar, vou escrever uma pessoa aqui, que é 21. E aqui tem um outro nome, vamos botar 3 também, porque igualzinho estava o outro teste. E aqui, deixa eu ver, qual nome eu posso colocar? Eu vou colocar Hotmail, bem antigo, tá doido? Hotmail, e eu vou colocar 40, beleza? E aqui a gente tem que mudar agora o state machine, a RN, para aquela identificação que fica aqui quando a gente gera o nosso state machine, beleza? Então só vir aqui, alterar esse cara e beleza. A partir desse momento a gente já tem o buddy configurado certinho. Então aqui, para vocês entenderem, ele está passando então a lista de usuários, que tem vários usuários aqui dentro, para dentro desse nosso state machine que se chama processos usuários. Esse nosso processos usuários, ele vai, aqui meu login expirou, ele vai fazer um
um processo de percorrer um map, e aí esse map ele vai fazer o cadastro dos dados dentro do banco, beleza? Então vamos rodar aqui, que lá expirou, mas vamos rodar aqui pelo Start. E aqui ele já startou o processo. Então ele deu 200 OK, ou seja, a solicitação foi requerida e ele está fazendo o processo. Eu só vou ter que fazer o login novamente lá, por conta que ele expirou aqui a minha sessão. Deixa eu logar aqui de novo, eu já volto. Bom, agora com a conexão restabelecida aqui, a gente realizou aquele teste e fez a solicitação do processamento. Agora é só a gente acessar aqui o nosso processo a usuários para a gente ver se o processo foi finalizado com sucesso. Aqui a gente já consegue ver que tem uma solicitação com êxito, que foi a que a gente executou. A gente acessando esse cara, a gente consegue ver o que foi feito. Então está tudo verdinho aqui. A gente consegue ver o que ele recebeu, o que ele cadastrou. Então tem todo esse processo que ele é feito, ele vai fazer um loop aqui de 3 vezes cadastrando esses caras no banco. Aqui tem toda a lógica que foi feita, de ele passando pelos pontos e até a finalização do processo, beleza? Então essa parte Step Function, ela é bem legal, ela é bem complexa, ela tem muita opção, então é legal vocês terem um tempo para vocês estudarem e testarem bastante coisa, porque é muito interessante, beleza? Agora o que a gente vai fazer é chamar a requisição que a gente montou de getAll usuários para a gente ver se de fato esses usuários de Abacate, Eric e o Hotmail foram cadastrados corretamente dentro do banco, beleza? Então vamos dar um get aqui e, como podem ver, os dados estão aqui: Abacate, Hotmail e Eric, beleza? Bom, era isso que eu queria estar passando para vocês. Aqui a gente passou por bastante pontos, acho que foi bem interessante. Vão ter outros temas lá para frente nessa mesma playlist. Conforme eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu vou trazendo para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou!